Alô, amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Threads para atualizar uma informação importante sobre o Bruninho, jogador destaque do Sub-17 do Furacão, destaque da base que teve sondagem do Grupo City, tá? Juca tá comigo, e aí? E aí? Belezinha? O Beleza? Juca que faz toda a cobertura da nossa base aqui na Threads, ele vai também comentar com a gente sobre a característica do jogador, sobre se dá ou se não dá para subir pro profissional e sobre toda essa apuração que a gente tem sobre o Bruninho. Qual que é a questão, rapaziada? Houve a informação de que o Bruninho estava conversando, negociando já com o Grupo City para deixar o Atlético reforçar. Não exatamente o Bahia, mas poderia ser também o Bahia. Mas para reforçar o Grupo City, que é o grupo que tem o Manchester City, tem o Bahia, tem o Modern City Torque, tem N outros clubes, o Bolívar, Girona. o Girona, tem N outros clubes no mundo. E é um dos, se não o maior grupo de clubes na face da terra, né? E o Bruninho é um jogador que tem uma característica, uma qualidade ímpar dentro do Sub-17, na idade que ele tem. Então, haviam conversas, e conversas, inclusive, que se encaminhavam muito bem para um acerto, para a saída do Bruninho ao Grupo City. O que aconteceu? Houve, nos últimos dias, inclusive ontem, tá? Um desacordo nessa situação e a situação não andou. Parou de acontecer, por mais que houvesse a tendência de que as coisas caminhariam positivamente para esse cenário. Não aconteceu. Bruninho, até esse momento, no momento da gravação desse vídeo, permanece como jogador do Atlético com uma questão. É um cara que tem propostas, né, Juca? E é um cara que entende que já pode, o Bruninho e seu staff, entendem que já podem ser utilizados, né? O Bruninho pode ser utilizado dentro do time profissional. O que você pode contar pra gente da característica do jogador, do que ele normalmente faz dentro do gramado e ele dá pra ser um titular ou pelo menos um profissional dentro desse elenco do Atlético na Série B do Brasileiro? Tudo bem, cara? E aí, então, cara, pra falar do Bruninho, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem o caso do Kaique à frente, né? Que é um caso que o menino da mesma idade, 2008 também, já esteve no elenco principal, já teve seus minutos ali, voltou pro Sub-20, acabou tendo muitos problemas com lesão nessa temporada, inclusive ele volta de uma lesão que ele sofreu pra jogar o primeiro jogo da final e lesiona mais uma vez e perde o segundo jogo. Então é um caso que tem que ter muito cuidado. Eu acho que o Kaique, pelo que eu vi, tá à frente do Bruninho. E os dois com a mesma idade, né? Sim, os dois são 2008. O Bruninho assinou ali um contrato com uma multa milionária com o Atlético recentemente. É um destacaço da base, é a avaliação interna de ser um dos melhores do Sub-17. Mas eu acho que primeiro tem que ter uma amostra um pouco maior dele no Sub-20, porque dependendo do contexto ali, do jogador também, subindo pro Sub-20 já às vezes dá uma equilibrada ali, já vê que não é tão acima. Para ganhar os minutos no Sub-20 primeiro, eu não sei se ele teria espaço também imediato no profissional. Ainda mais que, mesmo tendo o Velasco 100 minutos aí, o Leozinho sendo uma opção agora, não sei se a ponta direita do Atlético, que é ali por onde ele costuma jogar, teria espaço para ele. Interessante. É um camisa 10 que joga mais à direita, canhoto, né? Tem o drible, tem explosão física, tem conclusão em gol. Mas é aquela coisa, né, Juca? O Kaique tá à frente. O Kaique já mesmo foi utilizado no time profissional e acho que a estatura do Kaique garante isso a ele, né? Porque é um jogador que no 17, e até a gente fez vídeos, fez análise do Kaique lá no torneio de verão lá em Rosário, que o Sub-17 foi fazer. Pô, o Kaique é um cara grande. Ele é maior que os caras do Sub-17. Ele é muito forte. Ele é muito forte, ele tinha vantagem. Tanto que quando ele sobe na temporada passada pra fazer um jogo pelo profissional contra o Criciúma, ele entra e você vê que fisicamente ele tá apto. Sim. Ele tá conseguindo competir mesmo a nível de Série A. O Bruninho talvez exista essa dúvida, né? E aí talvez, quando se pensa no Paquetá e pensa no Bruninho, se tem dois caras da mesma idade, da mesma função, com o Paquetá já com mais experiência de Sub-20, já com experiência profissional. De seleção de base. Seleção de base. Então, assim, é difícil da gente projetar que o Bruninho poderia jogar no Atlético. E a ponta direita é um problema, tá? Sim. O Leozinho passou a ser uma opção agora. O Mendonça pode ser utilizado pela direita, mas rende mais pelo lado esquerdo. O Velasco não é uma opção nesse momento, pelo menos o Odair não tem utilizado. Então, poderia sim ser uma alternativa importante ter um dos dois jogadores no elenco profissional. Agora, também não dá pra apressar o processo. Tem que ter muita cautela, né, velho? Sim, então. E acho que é importante a gente bater nessa tecla do Kaique por ele já ter mostrado que tem nível para competir profissionalmente. Talvez até na Série B seja importante essa questão do físico dele. A gente vê o Julimar agora voltando, ainda voltando de lesão, já tá conseguindo demonstrar nível, não só tecnicamente, mas fisicamente, que a gente sabe que ele sempre foi acima. E o caso do Bruninho, justamente o físico, eu acho que pega um pouco para talvez ele demorar mais para aparecer no profissional. Vendo as imagens aqui, não sei se dá para conseguir, não conseguem ver ali
do vídeo. Sim, sim. Mas o Bruninho é um caso de um jogador que parece ser um pouco mais franzino, assim, que precisa se desenvolver. Talvez a avaliação seja ali mais perto no caso do Chiquete, que deixar de desenvolver um pouco o físico, até o próprio Dudu, Sim. né, que desenvolveu e agora tá brilhando aí no profissional. Mas acho que o Bruninho tem um pouco de calma, tem muito potencial, isso é claro, isso é visto. Só vê, ele fez 14 gols, né? Cara, são 31 jogos na temporada pelo 17, 19 19 gols. gols. Muita Nossa, coisa. é muita coisa. Além das assistências, né? E Não tem assim, contabilidade. brilhou na final do Paranaense Sub-17, fez um golaço que ele carrega a bola do meio, da direita para o meio, vai costurando até a entrada da área e faz uma bela finalização ali contra o Coritiba, né? Enfim, é um jogador que tem muito potencial, acho que o Atlético pode lapidar esse talento, mais um talento da base, né? Para futuramente se tornar uma opção aí para Paranaense, quem sabe até... O Furlan falou hoje na Arena e eu concordo. Talvez o Bruninho seja um caso de testar agora para a Taça Com FPF. certeza. São já adversários com nível um pouquinho acima, né? O Cianorte, por exemplo, é um adversário com nível um pouco mais alto, que com certeza os times do Principalmente físico, né? Sub-17. Principalmente, Sim. pô, imagina, é que aquela coisa, no 17, o Bruninho mostra uma possibilidade física interessante. Pô, explosão, condução de bola, é um cara que duela. No 17. Sim. No 20, talvez ele já tenha dificuldade. Pra pegar um jogador que é o triplo do tamanho dele no profissional, muito forte, 32 anos. Se ele tem que jogar contra um Marcão, por exemplo, né? Claro, e assim, até o Caco Espinosa veio aqui na Atlético uma oportunidade na temporada passada e falou, os caras, assim, os jogadores de base estão acostumados para enfrentar jogadores de base. Uhum. Quando os caras subiam, por exemplo, tinham que passar pelo Thiago Heleno, Sim. eles já viam que o buraco é um pouco mais embaixo. Então, dentro da Taça FPF pode ser um cenário muito legal para o Bruninho também se desenvolver fisicamente, né? Eu acho que, assim, talento na base, o talento existe. E o talento é muito importante. E, na minha opinião, o talento é o que normalmente deveria bastar para o cara virar ou não virar. Talento tem que ser muito considerado. Agora, o talento sozinho, ele não resolve tudo. E aí, fisicamente, os caras têm que evoluir também, né? Só que assim, é aquela coisa também, a gente não pode ficar se prendendo, o cara é franzino, mas o cara tem um talento espetacular. É o que acontece com o Chiquete. Exato, exatamente. Acho que foi um erro do Atlético nisso aí. Então, tem que encontrar esse meio termo, mas tem que ter cautela. Pra senão, você sobe o jogador, você queima o jogador, você perde o jogador, você perde o ativo. E, claro, se dentro de uma negociação, se dentro das propostas, das sondagens que o Bruninho recebe, tem a promessa, vai jogar, vai chegar aqui no meu clube e vai ter espaço no profissional, aí o Atlético também tem que começar a entender o menino como, se eu não começar a colocar o cara dentro desse contexto, eu vou acabar perdendo o cara. Então, talvez valeria a pena fazer pelo menos esse teste com o Bruninho dentro da equipe profissional. Nível ele mostra, né? Sim, muito. Nível ele mostra para ser profissional do Atlético, como ver os próximos capítulos. Mas é isso. Teve conversa, teve negociação do Grupo City com o Bruno Braga, o Bruninho, que é um jogador de destaque do Sub-17 do Atlético. Situação não andou nesse momento. A ver as próximas movimentações, os próximos capítulos dessa história. Mas é um destaque muito importante e merece que a gente coloque aqui muito claramente o que está acontecendo com o Bruninho, porque é um jogador que tem um teto muito alto, beleza? Deixa o like nesse vídeo, tá? Se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nada aqui na Threads, beleza? Tamo junto, aquele abraço, valeu!